sabia que existe uma seleção que foi proibida de jogar futebol por décadas e mesmo assim conseguiu sediar uma Copa do Mundo? E mais, até hoje, ela é a única anfitriã da história eliminada ainda na fase de grupos. Essa é a história da África do Sul e ela é muito mais absurda do que parece. A seleção sul-africana, conhecida como Bafana Bafana, nunca foi uma potência do futebol mundial, mas poucas seleções têm uma história tão diferente e tão ligada à política e à transformação de um país inteiro. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, e muito. Durante boa parte do século XX, a África do Sul viveu sob um regime chamado apartheid. Esse sistema separava pessoas por raça, e isso também afetava o esporte. Existiam seleções diferentes dentro do próprio país, algo que ia completamente contra os princípios do futebol mundial. Por causa disso, a FIFA decidiu suspender a África do Sul em 1961. Anos depois, em 1976, a punição ficou ainda mais pesada. O país foi oficialmente expulso das competições internacionais. Isso significa que por mais de 30 anos, a seleção simplesmente desapareceu do cenário mundial. Enquanto o resto do mundo disputava copas e torneios, a África do Sul não podia nem participar. Só no início dos anos 90, com o fim do apartheid, o país foi reintegrado ao futebol internacional e o retorno foi imediato. Em pouco tempo, a seleção voltou a competir e começou a reconstruir sua identidade no esporte. E o que ninguém esperava aconteceu muito rápido. Em 1996, jogando em casa, a África do Sul conquistou a Copa Africana de Nações, um título histórico, principalmente para uma seleção que tinha acabado de voltar ao cenário internacional. Foi um momento simbólico, não era só futebol, era um país inteiro mostrando que estava de volta. Em 2010, a África do Sul entrou definitivamente para a história do futebol mundial. O país foi escolhido como sede da Copa do Mundo FIFA 2010. Foi a primeira vez que uma Copa do Mundo aconteceu no continente africano. A expectativa era enorme. O mundo inteiro estava assistindo. E dentro de campo, a seleção até tentou. Conseguiu uma vitória histórica contra a França, uma das grandes potências do futebol. Mas não foi suficiente. A campanha terminou ainda na fase de grupos. E até hoje, a África do Sul carrega um recorde curioso. É a única seleção anfitriã da história que não conseguiu avançar para o mata-mata de uma Copa. Mas nem tudo daquela Copa foi sobre resultados. Teve um elemento que marcou o torneio inteiro, o som das vuvuzelas. Um barulho constante, alto, que virou marca registrada da competição. Muita gente odiava, outros adoravam, mas uma coisa é certa, ninguém esqueceu. Ao longo da sua história, a África do Sul teve nomes importantes, como Lucas Radebe, um dos maiores jogadores do país. Mesmo sem grande protagonismo recente em Copas, a seleção segue tentando se reconstruir e voltar ao cenário internacional. A história da África do Sul não é sobre títulos mundiais, é sobre resistência, transformação e momentos únicos no futebol. E aí, você acha que essa seleção ainda pode surpreender no futuro? Comenta o que acha dessa série e já deixa o like e sua inscrição para não perder o próximo episódio.